um negócio aqui. Já tá chamando. Eu já destravei. Cadê o celular? Me dei. O meu. Osana chegou. Olá, pessoal. Vamos aguardar aí mais algumas colegas ensinando. Coloquei no Insta. Tá me ouvindo, Osana? Estou, perfeito. Eu coloquei no Insta aí a mudança para um outro aparelho e um outro Instagram para receber vocês, porque parou e eu não consegui no aparelho, não consegui através do... Mas aí eu acredito que muitos viram no Instagram, eu publiquei, botei esse perfil, que é o perfil de meu filho, abri o perfil para recebê-los no outro aparelho celular, que eu acho que meu aparelho está cheio de informações, e aí não acabou dando essa falta aí, mas eu imagino, vocês chegaram a ver no Instagram um novo perfil para entrar? Conseguiram ver quem entrou pelo meu WhatsApp, pelo meu... Eu vou colocar aqui. Então, a Osana começou falando sobre a infância, eu acompanhando e assim, uma vontade de participar, gente. Milena disse que já está lá no Instagram. Beleza. Você conseguiu ouvir o início, falando da infância? Consegui, bem bacana. Eu estava aqui ansiosa para participar, para falar, Jumeire também participando. Complemente, depois nós continuamos a conversar. Sim, aí a Osana falando da infância, dessa caminhada histórica da infância, como foi um percurso para que a infância hoje começasse a ter voz, né, a ter espaço na educação, e que hoje nos faz pensar qual o lugar da infância, qual o lugar das crianças, nesse tempo de tantas incertezas, e que também nos apresenta aí transformações no lugar da criança, da infância, e que nos faz pensar assim, como acolher essa criança, de que forma essa criança adentra o universo, tanto da escola como dos lares. Sabemos que tanto ensino fundamental 1 como 2, ensino médio, ensino superior, está funcionando, levando uma prática à distância, não é? Mas a educação infantil não, que atende as crianças e atende a essa infância aí que precisa desse olhar atento, precisa de um olhar carinhoso, de acolhimento, de amor. Osana, em relação a essa questão da infância, quando se pensa a pandemia, nesse momento as crianças estão aí com esse acolhimento dos pais, de que forma nós, professores, podemos também ofertar às famílias, que eu vejo que nós temos aqui estudantes de pedagogia, temos também professores já com sua formação e temos pais. De que forma podemos contribuir para esse acolhimento para a infância tão importante que, na verdade, a infância ela foi construída através de cada cultura, e de que forma nós podemos aí acolher essa infância? Em relação a esse momento, né, que nós estamos vivendo, como você bem falou, não é garantido para a educação infantil ensino à distância. Por quê? Porque a criança, para esse processo de aprendizagem, ela necessita da interação com o outro, interação com o objeto a ser conhecido. Por isso, não é porque não se pensou na infância, mas é porque é comprovado que a criança, nessa faixa etária, ela aprende desta forma. Mas neste momento, em especial, de pandemia, nós temos que cuidar do emocional da criança, né? E de todos nós, independente da faixa etária, mas com o assunto no momento é a criança, né? A educação infantil. Então,
temos que cuidar deste emocional. E falando em direito, criança como sujeito de direito, o ECA, né, que completou 30 anos, dia 13 de julho, ele foi criado em 1990, e nessa semana, dia 13 de julho, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos. E agora nós estamos falando bem desse direito, né, da criança como sujeito de direito. Então, independente de estarmos ou não passando por uma pandemia, é direito da criança o acesso à educação, ao cuidado do emocional. Então, nós temos variadas estratégias. Como eu havia iniciado antes do nosso problema técnico, temos a brincadeira do lá vai a bola, que nós usamos ricamente no processo de adaptação no nosso CMEI e também durante todo o ano. E uma das potencialidades da brincadeira de lá vai a bola é essa questão da compreensão, trabalhar o emocional da criança, né? Já que trabalhamos na adaptação, por que não trabalharmos agora, neste momento de pandemia, dentro de casa? Porque através da brincadeira de lá vai a bola, a criança vai compreender como a bola vai, né, vai passando e chega na mão dela de novo. Então, o professor, ela não está vendo o professor está lá na casa dele também se cuidando, mas vai voltar, né, com fé em Deus, em breve, nós cremos nisso. Os coleguinhas, os vizinhos que era normal, né, nós termos esse contato com esses vizinhos, brincar na rua, isso não está sendo uma rotina, né, na prática dessas crianças. Então, através dessa brincadeira, nós podemos estar cuidando do emocional e dialogando sobre a pandemia, o porquê da nossa rotina ter mudado. Olha, você vai ver a professora em breve, você vai ver os coleguinhas, vai ver a vovó, às vezes a vovó mora longe, o vovô. Então, a criança compreender, porque também há diversos tipos de família, não é? Então, a criança compreender que aquela pessoa que está em outra casa, ela vai em breve ver, não é? Porque, por causa desse processo de pandemia, do emocional que deve ser cuidado da criança, nós temos essa brincadeira para estar fortalecendo este vínculo. E aí, Alda, você tem uma outra sugestão? Pois é, e o que a Alana traz de contribuição é bem significativo, porque ressalta o protagonismo da criança e nos traz à tona o que diz as diretrizes nacionais da educação infantil, que apontam a criança como sujeito de direito, como sujeito histórico e como o protagonista da educação infantil. E as famílias como parceira da escola. Isso é fundamental, olhar e fazer com que essas crianças possam aparecer como aquele que conduz, aquele que participa ativamente do processo educacional. Ana, você traz aí elementos importantes de práticas educativas que ocorrem no lar, porque na educação infantil, como já traz também a Base Nacional Comum Curricular, são essas experiências, essas vivências que vão marcar aí o fortalecimento dessas crianças. Importante nesse momento onde a violência doméstica ela adentra os lares de muitas famílias e a gente apontar ideias, proposições que possam chegar a cada lar, de certa forma, também orientar aí os estudantes de pedagogia, os professores, para pensar o lugar desse professor, não é? E aí esses professores poderem também acreditar nessa potencialidade que traz as crianças. Mas, para falar disso, podemos também pensar na brincadeira de esconde-esconde em casa, não é? Que muitas famílias têm, inclusive, brincado. Aqui em casa, brincamos sempre de esconde-esconde, principalmente nesse período aí de pandemia. E essa questão da criança esconder também tem um poder muito forte, né, na nossa rotina, na organização, na estruturação das crianças, porque você traz elementos que revelam o eixo estruturante da educação infantil, que é justamente as interações e as brincadeiras. Então, assim, a questão do alinhavo, que é algo que as famílias podem fazer em casa com o próprio tênis da criança e promover brincadeiras. Experiências também é algo bem bacana
de fazer com as crianças, que é uma experiência do gelo, e que depois a criança vem com cordão e ela é capaz de levantar o gelo com cordão. E isso para as crianças é bem rico. Eles, além de ter por trás disso aí uma aprendizagem conceitual, mas mais importante nesse momento é justamente essa aprendizagem, que é a aprendizagem de poder contar com essa família, estar com essa família, conduzir de forma a conquistar aí um espaço em casa. Outro ponto importante que você traz e que eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente, Rosana, é como essa brincadeira de esconde-esconde, como esse momento das crianças com as famílias pode ajudar na questão da rotina. Quando estamos lá no nosso CMEI, falamos de rotina, não é? E de que forma a brincadeira de esconde-esconde, as brincadeiras feitas pelas famílias podem ajudar na estruturação da criança e na rotina, em vista que a Base Nacional Comum Curricular fala dessa relação de tempo e espaço, fala de traços e cores, fala do outro, de si, do outro, de nós. Então, de que forma isso pode ajudar a família? A Lori ainda complementa, diz assim, as famílias também estão aprendendo a ensinar. Exatamente. E aí, Lorina é uma professora também de educação infantil da Vitória Regia, maravilhosa. Obrigada, Lori. Em relação à rotina na escolar, né, e também dentro de casa, como você bem colocou, é algo que já se traz, né, na BNCC, e ela vem para potencializar a aprendizagem e a noção da criança de espaço e tempo. Desde pequeno, nós, educadores e a família, o adulto, tem que ensinar para a criança que há um momento, um tempo para todas as coisas. E como é que nós podemos estar fazendo isso? Organizando a rotina da criança, como nós fazemos a rotina escolar. Também, dentro de casa, é possível, sim, fazer a rotina com a criança, trabalhar a rotina. Eu vou dar aqui algumas sugestões para essa organização do espaço e tempo na vida da criança dentro de casa. Vocês podem estar colhendo junto com a criança, ou no computador, quem tiver a opção de imprimir, ou com revista, com livros, que vocês possam, juntamente com a criança, escolher imagens que sejam significativas para aquele momento que ela vai representar e que a criança participe deste momento. Exemplo, o momento do banho, o momento da alimentação, o momento da brincadeira livre, que é muito importante para potencializar a aprendizagem significativa na vida da criança, o momento de dormir, de acordar, o momento de estudar, mesmo que neste momento de pandemia elas não estejam indo para a escola, mas que seja organizado um tempo para uma dessas atividades que nós estamos aqui dialogando, né, com uma opção que pode ser feito dentro de casa. Então, a rotina escolar, ela é importante para essa organização do espaço e tempo da criança. E também a rotina, ela evita o estresse infantil. Quem é que acha que criança não se estressa, não fica nervosa, ansiosa? Fica assim. Criança, ela tem as mesmas potencialidades, as mesmas frustrações, o medo também que o adulto tem, a criança sente também, a ansiedade, o desejo. A criança também está precisando desse suporte emocional neste momento de pandemia. E essa rotina, ela vai colaborar para este momento. E não só neste momento, que eu acredito que já é feito, né, nos lares de vocês, como também é feito nas escolas. Nós estamos só reforçando, e quando acaba essa pandemia, por que não continuar com essa rotina? Então, a sugestão de, após colher as imagens junto com a criança, ou então até foto dela tomando banho, pode ser a própria foto da criança, nesses momentos que nós pontuamos, que é algumas sugestões, pode ser montado no quarto, no cantinho da criança,
é esse quadro de rotina dela individual, porque ela tem a sua individualidade, e ela com aqueles que moram com ela. Então, nós fazemos como exemplo esse quadro de rotina que pode ser montado juntamente com a criança. Uma outra atividade para a rotina, continuando a dar os nossos exemplos, é a questão do quebra-cabeça, né? Não é, Alda, que desenvolve a concentração, a atenção, raciocínio lógico. E para a gente estar trabalhando essa questão do emocional na pandemia, por que não trazer um quebra-cabeça personalizado? Escolhe uma foto de um momento significativo na vida da criança, ou então a foto dela sozinha, ou com outras pessoas, ou com ela na escola, para estar potencializando, né? Que ela vai e volta, esse momento vai passar, ela vai voltar para a escola. Por que não, né? Então, pega uma foto da criança personalizada, dependendo da faixa etária, criança no início com 2 anos, 3 anos, vamos dividir essa foto, que vai poder ser recortada, né, em 4 partes. E depois a gente vai aperfeiçoando de acordo com o desenvolvimento da criança, o que a criança está oferecendo, em 6, em 8 partes, e montar junto com a criança esse quebra-cabeça de um momento significativo da vida dela. E aí nós vamos estar cuidando também da rotina e do emocional da criança. Também nós temos a opção da massa de modelar, né? E a massa de modelar que eu trouxe para vocês, ó. Eu imitei meus alunos, viu? Peguei a massinha de modelar e palito de picolé, que nós utilizamos bastante na escola. E pode ser uma brincadeira não estruturada, porque nós podemos fazer, na internet é fácil, a receita da massinha de modelar com farinha de trigo, óleo, sal. E o palito de picolé, né, que às vezes nós chupamos um picolézinho e pode virar um brinquedo. E eu transformei em uma casa. Então a massinha de modelar não é só pegar o objeto, é mole, é duro, isso também faz parte da aprendizagem, mas ela vai muito além disso, né? Ela emoldura sonhos, emoldura desejos, vontades. E aqui eu construí uma casa, né? Então a criança, através da massinha de modelar, ela aflora, né, o que está dentro dela, esse desejo. Além dessa atividade ser um exemplo de desenho infantil, né, de grafismo infantil, que vai muito além dos papéis, né, e do lápis. Também temos a caixa que eu mostrei, Alda, para finalizar esses exemplos. A caixa sensorial, eu estava falando com eles antes, que eu peguei aqui o arroz e colori com anilina. Anilina comestível, você pode colocar a criança e você vai trabalhar as cores com ela, a textura. E colocar dentro de qualquer caixa que você tem em casa, até caixa de sapato, não importa que tipo de caixa e tamanho. Pode ser até na própria tampa de uma caixa. E aí dentro dessa caixa, nessa caixa sensorial, você vai colocar... pode colocar letras, pode colocar números, pode botar brinquedos em miniaturas, pode botar brinquedos não estruturados, que são objetos que, através da criatividade da criança, vai ser transformado em um brinquedo, vai ser potencializado essa criatividade e trabalhar a criança, ó, construir através da sua imaginação. E também pode utilizar o pegador de roupa, então o pegador de macarrão. E a criança, através desses objetos que nós temos em casa, vai se transformar em um brinquedo não estruturado e vai trabalhar o movimento de pinça, que é esse movimento daqui do dedo indicador com o polegar. Então, o tônus muscular vai ser fortalecido, porque a partir do momento que a criança faz esse movimento para pegar o objeto dentro da caixa, ela está desenvolvendo, fortalecendo esse músculo que vai mandar aquele sinalzinho para o cérebro. O sinalzinho vai ser mandado para o cérebro e vai ter sinapses neuronais, que é a ligação de um neurônio ao outro, onde vai ser fortalecido e as aprendizagens significativas vão acontecendo na criança. Outra coisa importante, Alana, que pode também ser um elemento fortalecedor para esse momento que as crianças estão nesse tempo de pandemia, é rever as fotos. Isso é trabalhar os sentimentos. Muitas crianças estão sem ter o contato com os avós,
Então, rever fotos de vivências da família, porque a nossa Base Nacional Comum Curricular, inclusive as diretrizes nacionais da educação infantil, ela traz que toda atividade educativa para com as crianças deve vir baseadas em vivências. E as crianças, elas vivenciam essas experiências como nós também, no contexto do lar. No lar acontecem práticas educativas muito significativas e você aponta aí experiências criativas, pedagógicas. A gente também traz olhar para que é diferente, existe um lugar da docência, né? Existe um lugar do professor pesquisador, aquele que se apropria, claro, para intervenções educativas, mas há algo que fazer também da família nesse contato, que é aquele contato amoroso, de acolhimento, que é importante, que fortalece aquela criança, a sua autoestima, para que ele possa também estar fortalecido para as interações com o outro. Então, olhar as fotos, olhar os vídeos com a família é também uma prática educativa, é uma atividade que se dá no lar, que inclusive no momento da adaptação, nós trazemos essa prática para a escola, solicitamos à família uma foto da criança para que a criança sinta que aquele espaço ali é um espaço onde a família também garante a participação da criança, que a família confia na escola. Então, aquela foto, ela simboliza a participação da família também na escola para a criança. E quantas vezes as nossas crianças vão ao mural de foto da família para ver, para olhar, para dizer minha mãe está ali, aqui é meu pai, aqui é meu irmão. E isso é bem significativo quando pensamos na infância e o reconhecimento do seu primeiro espaço, que é a própria casa. Mas o espaço de pertencimento, né, Alda? A identidade da criança e o pertencimento, que aquele espaço me pertence, né? Faz parte de mim, eu posso explorar aquele espaço. E a questão da identidade, a criança se vê pertencente naquele espaço. Um outro ponto importante que você trouxe é a questão do desenho. O desenho é uma prática muito rica, ao mesmo tempo simples, não precisamos de muitos elementos, apenas o papel, um giz de cera, um lápis de cor, um lápis, ou a tinta, ou o dedo, mas são elementos que muitas vezes são descartados, Rosana, tanto na escola, pelo docente, mesmo tendo essa formação, também em casa, pela família, quando a criança faz aquele desenho especial para dar à mamãe, e às vezes tanto o pai como a mãe descarta aquele desenho, como se ele não tivesse um significado, pelo desenho também não está a partir do olhar daquele adulto, porque às vezes o adulto espera um desenho a partir da sua perspectiva, e aí a perspectiva do adulto, voltamos aí àquela experiência que você nos compartilhou conosco, a questão da história da infância, da infância adultizada, e ainda hoje temos ranços disso na educação infantil, porque se espera ainda que a criança pinte como um adulto, que a criança desenhe como um adulto, não é? Em relação ao desenho, eu sei que você fez um estudo em psicopedagogia sobre grafismo, escreveu aí um artigo bem bacana, falando da relevância do desenho. Aí eu trago para você essa possibilidade de compartilhar conosco e trazer aí possibilidades de exploração do desenho, que é tão importante na vida de cada um desses sujeitos. O que é que o desenho, Rosana, nos traz e de que forma pode contribuir para a formação da criança e também da família? Falando, né, um pouco sobre o desenho infantil e como você bem colocou, finalizando o curso de psicopedagogia, o TCC foi um artigo e o tema para ser estudado, o artigo é algo que vem de uma pergunta, né, construído através de uma pergunta, de um problema, de algo que nos instiga a ter uma resposta. E voltando à memória, quando eu iniciei na escola particular, uma das escolas que eu lecionei aqui em Lauro de Freitas, na Escola Panda, uma coordenadora pedagógica, ela incentivava todos os professores, principalmente na educação infantil, ela dizia assim: meninas, vocês diariamente tragam uma proposta
diferente de desenho infantil. Porque ela dizia que o desenho infantil tinha um grande potencial no desenvolvimento da criança. Mas eu estava bem no início e isso ficou, né, me instigou, contanto que nós somos parceiras algumas vezes de livraria e você já deve ter percebido que os livros que se trata de desenho infantil sempre me chamou a atenção, né? Quando a gente vai em algumas livrarias. Inclusive, você já me presenteou com um desses livros que eu utilizei até no artigo. O desenho infantil, ele é um grande catalisador da aprendizagem da criança e de grande potencialidade. É como você falou, às vezes nós educadores, não, às vezes por falta desse esclarecimento, e até mesmo a família descarta o desenho. Mas o desenho infantil vai muito além do rabisco, muito além das cores, muito além do que está ali no papel. Com essa pesquisa, com esse artigo, que tem um tema, o grafismo infantil, um grande potencial na avaliação psicopedagógica, me trouxe esse alerta, né, sobre a importância do grafismo infantil, do desenho infantil. E esse grafismo infantil vai muito além do desenho em um papel. Vai também uma escrita que a criança faz em um papel, o dedo na terra, o dedo na areia, com tinta, com vários tipos de instrumentos, com papelão, com materiais da natureza. Então, uma folha de uma árvore que caiu e está seca ali no chão, a criança pode pegar aquela folha e colocar em uma bacia com água e ali para ela se transformar em um barco. Aí isso daí é um desenho da criança, isso é um grafismo. Porque o grafismo, o desenho infantil, é o momento onde a criança utiliza de vários instrumentos para expressar, não é o que está intrínseco, o que está dentro, expressar o que é o seu desejo, a sua vontade. Então, vai muito além de um papel de ofício, muito além de um caderno e de um piloto e uma lapiseira. Vai do professor ou então do adulto que está responsável pelaquela criança, convidar ela para deitar e olhar para o céu, né? Aproveitar a natureza. Olhe para a nuvem, você está vendo o que na nuvem? E a criança ali, através da sua identidade, do seu potencial, vai expressar o que é que ela está vendo naquela nuvem. Então, o desenho, o infantil, o grafismo tem esse potencial. E falando de psicopedagogia, que o nosso objetivo é potencializar a aprendizagem do indivíduo, trabalhar essas dificuldades de aprendizagem. O desenho infantil, através dessa pesquisa, eu compreendi que é um tesouro escondido. E através desse desenho infantil, vai ser desvendado esse tesouro escondido, que está ali dentro da criança. Quando eu falo criança, é porque a pesquisa foi voltada para a criança na educação infantil. Mas qualquer indivíduo, através da linguagem artística, através do grafismo, do desenho, vai expressar o que está dentro. Um dos exemplos que eu tive, uma das experiências ali no CME Edivaldo, foi uma criança no grupo do certo ano, que eu estava com o grupo 3. Essa criança, cognitivamente, ela era assim, eu não tinha assim o que falar. Em linguagem oral, era a primeira a se expressar numa rodinha de conversa. Mas quando se falava assim do emocional, eu percebia, e nós somos um ser integral, né? Nós não somos só inteligência, só matemática, só escrita, que às vezes os pais que estão nos ouvindo, muitos de nós temos a ansiedade do filho escrever logo o nome, de fazer a letra A, de fazer a letra E, de identificar. Mas o processo de letramento e alfabetização vem, desde muito antes, desde o momento da garatuja, não é? Todas as etapas do grafismo faz parte desse momento de alfabetização e letramento. Então, essa criança, eu observava
que ele ficava, quando era um momento de brincadeira livre, ele ficava só, ele não interagia, ele ficava só. E eu sentava, perguntava a ele, e ele não, nem sempre me dizia porque ele estava dessa forma. E eu levei para vocês, as meninas devem estar aí nos ouvindo. Nós chamamos essa mãe, foi no ano passado, e conversamos do que observamos. Eu conversei com ela, né, sobre o que eu observei da criança, e ela se abriu, ela expressou. E ela disse que a criança era assim porque ela era ríspida com a criança, né? Era a forma dela agir com a criança, ela não tinha paciência. Então, às vezes, uma coisa simples que o adulto às vezes pensa que nada, eu sou mãe, eu sou pai, eu posso falar assim, que ela tem que entender. Não, mas a criança, gente, a criança ela tem sentimento. E naquele momento a gente orientou, e depois disso a mãe ficou bem próxima, né, de mim. E a criança, eu pude ajudar a criança mais de perto, eu vi uma transformação na criança. Então eu trouxe esse relato porque o desenho infantil, os professores que estão me ouvindo aí, tem esse poder, ele tem esse potencial de desvendar, de desvelar, de desvendar esse tesouro escondido. Então não vamos descartar mais o desenho. Ao invés de descartar, vamos oferecer mais materiais, mais instrumentos que enriqueçam essa aprendizagem, essa possibilidade de transformação na criança. É isso que eu tenho que falar da pesquisa que eu fiz e do grafismo, e também uma possibilidade nesse momento de pandemia de se trabalhar, né, dentro de casa, pedir para a criança desenhar, fotografa, manda para alguém da família que está distante esse desenho, fotografa, manda para a professora que está morrendo de saudade dele, manda para os coleguinhas, manda para o pessoal da escola. Isso é muito importante. Manda para o idoso, né? Vamos cuidar dos nossos idosos, os idosos que estão em casa. Manda esse desenho, porque além de promover isso na criança, vai promover também na família, vai promover também no idoso, né? Que às vezes é o centro neste momento de pandemia, né? Em relação às dificuldades. E aí, Alda, essa contribuição. Isso, Rosana, o desenho, ele também nos convida, enquanto docentes, a alimentar a curiosidade das crianças e também a nossa curiosidade de querer entender o outro, porque ser professor é ser um pouco de pesquisador, também da prática educativa, é uma construção. E você revela aí a importância do professor pesquisador, do professor estudioso, de buscar conhecer mais, trazer novas práticas. Temos aí algumas contribuições, Rosana. Sheila diz assim que perfeita reflexão nesse tempo de incerteza, a parceria família-escola é fundamental, assim como planejar situações diferenciadas para proporcionarmos aos grupos e acreditar na continuidade. Outro elemento importante e que nós fazemos lá no CME Edivaldo, que é manter o contato com a família, não como uma prática educativa no sentido de validar ano letivo, mas como uma prática que consideramos que é relevante para o crescimento das nossas crianças, saber que não saímos da vida deles, continuamos em respeito às nossas famílias, mantivemos aí esse contato, e é bem bacana, muito feliz quando recebemos aí das famílias carinhosamente o retorno. Que bom, Pro, que pude falar com você, meu filho ficou muito feliz em te ver, acolher. O acolhimento também é uma palavra-chave na educação infantil, e você, Rosana, nos fala desse acolhimento à infância, esse acolhimento à criança, esse cuidar da criança. E isso é o fazer educativo do professor, o cuidar e o educar. E é justamente sobre isso que os documentos que fazem a nossa educação infantil ter validade no país traz o cuidar e o educar baseado em interações e brincadeiras. Gostaria de abrir para perguntas, se vocês tiverem. Enquanto as perguntas chegam, eu não quero deixar de agradecer
e assim pedir desculpas a vocês pelo problema que houve de acesso. Agradecer muito aos que puderam vir. Eu acho que alguns... Eu coloquei lá no Instagram, no meu Instagram, eu abri o Instagram aqui para que pudesse acontecer a nossa live. Peço mesmo desculpas a vocês, dizer que isso será ajustado para que na próxima ocorra mesmo no meu Instagram. Senti que o problema é realmente no meu aparelho, cheio de informações, de mensagens, de publicações, e fica pesado no momento de rodar o Instagram e de acontecer live. Normalmente isso ocorre. Experimentando outro aparelho, eu pude ver que não. E agradeço muito, agradeço os colegas do CME Edivaldo, as estudantes da Unijorge, a minha coordenadora maravilhosa que também está aqui, as professoras, colegas da Unijorge, meus vizinhos, todos os pais que aqui estão também participando. Volto a agradecer o pessoal da BIC, a você, Alzana, pelo carinho, por compartilhar os seus conhecimentos aí conosco. Vou dar uma olhadinha se chega alguma pergunta e abro para você fazer aí as suas considerações finais e agradecimentos. Certo. Sim, tá chegando aqui, deixa eu ver. A Angelina diz que o desenho manifesta a expressão de personalidade da criança. Perfeito, Angelina. Vamos ver. Joelma disse que nesse período a rotina é muito importante e o desenho vai ajudar a verificar as emoções das crianças e pode ajudar nossas joias. Bem bacana esse olhar de Joelma. Silene disse que a live está riquíssima. Muito enriquecimento e uma traz sobre a questão da infância. Juliana disse que é um tema muito interessante para ser abordado, principalmente nesse período. Jô diz aqui que gostou muito. Isa está dizendo, parabéns, meninas. A live e a troca de conhecimentos foram maravilhosos. Vamos lá, enquanto está chegando, você fica com a palavra. Eu queria agradecer, né, a você pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho, por acreditar, não é? No trabalho, acreditar que eu acredito, desculpe a redundância, que eu acredito na educação. Queria agradecer também a todos que estão aqui presentes, as colegas do CME Edivaldo, que estão junto conosco nesse trilhar, né, em busca de educação de qualidade. Ao pessoal da Unijorge também, eu queria dizer que a porta da minha sala de aula está aberta para vocês, porque eu acho que eu tive essa oportunidade de ter várias portas abertas para mim no momento que eu estava estagiando. E isso acrescentou muito na minha vida. E até hoje eu tenho contato com as meninas que abriram essa porta para mim. Então, o pessoal da Unijorge que estão ingressando na área de educação, no curso de pedagogia, a porta da minha sala de aula está aberta para vocês, para estudo, para troca. Viu? Que essa pandemia acabe logo e vocês possam nos visitar. Já tiveram lá várias vezes, não foi, Aldo? O CME Edivaldo está sempre aberto para esse momento. Queria agradecer também aos familiares, aos meus, aos amigos, aos familiares de Alda também, aos amigos dela, aos vizinhos, aqueles que eu não vi, mas alguns eu consegui ver que entrou, outros depois eu dou uma olhadinha, mas eu queria de coração, independente de eu não ter visto, agradecer a participação de vocês, por vocês acreditarem e o convite para vocês virem conosco defender uma educação de qualidade, defender que a educação que é a base para transformar o país, para transformar o mundo.
é ela que é a máquina da democracia. Então, nós temos que valorizar a educação no país. Mila Lisboa diz assim, gostaria de parabenizar por essa live muito enriquecedora, amei. Keila também. Denise, parabéns meninas, amei, vocês são 10. Muitas manifestações de carinho. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, gostaria de complementar, estou aqui aguardando. Henrique diz que o tema foi muito importante para a educação de pequenas no dia de hoje, com a tecnologia a todo vapor. Às vezes, esse momento de brincadeiras divertidas em família é deixado para trás. Melo diz parabéns pelo amor e dedicação de vocês pelas crianças, são o futuro do nosso país. Que bacana, isso me deixa muito feliz. Eu volto de novo a falar da nossa grande parceira também, a Vicky, que também acredita em educação, acreditou nesse sonho, nesse desejo que a Osana tem, nessa partilha em um Instagram, que não é o Instagram grande, não é? Eu tenho muitos seguidores e conto com vocês para falar desse Instagram, para compartilhar aí com os amigos de vocês. Mas a Vicky acreditou em alguém que tem um Instagram com 300 seguidores, mais uma professora que tem um compromisso com a educação, com amigos comprometidos, muitos amigos, e estamos aí numa parceria com o grupo de lives que nós vamos fazer, com o curso formativo que vamos fazer aí acontecer. Conto com todos vocês nessa partilha, com os amigos de vocês, seguindo o Instagram. E realmente agradeço. Precisamos de mais empresas sérias assim no país, que pensem na educação, que pensem num movimento sério, que valorize a educação, os docentes no nosso país. Então, entrem no site da PIB, deixem lá uma mensagem sobre a live. Será muito importante para a gente, né, darmos continuidade a esse projeto, que é um projeto, como a Osana bem colocou, de quem acredita em educação, de quem sonha, quem escolheu a educação. Né? Eu quero agradecer muito a nossa gestora, Sheila, que está aqui torcendo pela gente, mostrando uma grande amiga, que também, como eu, como nós, sonha com a educação, abraça a educação pública na gestão do CNEI. Eu quero falar com vocês do nosso sorteio, que está no Instagram, com dois kits da BIC, que será sorteado amanhã, então dá tempo ainda de comentar sobre o que vocês acharam da live, contar lá no site da BIC, dando essa força pra gente, e dizer que hoje ainda vamos sortear aqui no Instagram, ainda na nossa live, um kit da BIC, e aí combino com vocês como fazer essa entrega, dizer que a BIC, assim, super bacana, nos ofereceu esse estojo com lápis de cor, com caneta, e também umas coisas que para o professor não pode faltar, aliás, para ninguém, mas o professor que usa muito a voz. Será que eu posso ganhar? Borracha, porque eu vou dizer a vocês, estou virando garota propaganda da BIC, estou apaixonada pela empresa, não conhecia, mas é uma empresa que se valorizou a educação, gente. Eu acho que é a empresa que merece nosso respeito, nossa confiança, nosso poder de compra, porque são empresas assim que precisamos aí no mercado. Dizer a vocês que o sorteio vai acontecer, vou pedir um apoio aqui, para esse sorteio ao vivo aqui, né? Olhando aqui as que aqui em casa todo mundo ajuda, maridão, filho, todo mundo da educação, é quase uma bandeira de time, né? Vou pedir ali para a gente olhar aqui as participações, aguardo as perguntas de vocês, e se não der tempo, de repente a live acabar, porque tem um tempinho do Instagram, não é? Eu vou também, a partir dessa entrada aqui, amanhã, no sorteio, avisar quem é que vai levar aí esse brinde bacana da BIC. Tá. Estão pedindo para salvar a live, viu, Alda? Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou amanhã fazer esse sorteio, porque eu vejo que a live vai encerrar e a gente se encontra, então. Quero agradecer muito a todos. Deixa se chegou mais alguma coisa. Deixa a live salva. O pessoal está pedindo para deixar a live salva.
Certo. Eu vou salvar, então. E amanhã eu faço o sorteio lá. Não esqueçam de passar, de compartilhar, de indicar seguidores. Um beijão, gente. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Beijo no coração.